Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal. Meu nome é Paulo Ludogero. Já vou pedir para você curtir, compartilhar. E o tema de hoje é idolatria. Aqui, no nosso canal, eu te ensino a entender a Umbanda de uma forma descomplicada, tanto no Instagram quanto no nosso canal no YouTube. Eu ensino todos vocês a entender a Umbanda de uma forma descomplicada. E o que isso significa? Significa que aqui o nosso único objetivo é ensinar, trilhar um caminho de paz, trilhar um caminho de amor. E hoje o nosso tema hoje é idolatria. É um assunto meio que recorrente, sobre adoração de imagens. Você adora adorar imagens, você cultua ídolos, e etc, 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 né? Então, na realidade, deixa eu só dar um oi aqui para a galera aqui do chat aqui do YouTube. Ronaldo, Pai Ronaldo, sua bênção. Deus abençoe a gente sempre. Vamos compartilhar, deixe o seu like. Juliana Gonçalves, seja muito bem-vinda. Cronos, boa noite, Ludogero. Saravá, Saravá, Cronos, Saravá. Juliana Cera, que não é parente do Ayrton Senna, Deus te abençoe de sempre. Dona Mara, seja muito bem-vinda. Cadê a Mader Bussi e o seu Adilson? Patrícia Miura, minha filha, Deus te abençoe. Essencialmente espiritualista, Silvinha. Deus abençoe, Silvinha. Gratidão por estar aqui. Lucas, Deus te abençoe, meu filho. Gratidão por estar aqui. Pessoal do Instagram, boa noite a todos aqui. Eu não consigo ler, gente. Eu tenho que fazer assim, ó. Eu tô vendo aqui Karen Nicodemo. Isa Domenici, minha filha. Dan, eu não consigo ler. Eu preciso encostar muito ali. Mas fica sossegado que todas as suas perguntas serão respondidas também. Aqui eu tenho médios que idolatram mais o Pai de Santo do que qualquer outra coisa. Nós vamos conversar sobre isso também. Minha filha, Deus te abençoe e Deus abençoe a todos. Bom, vamos lá então, gente. Vamos começar sobre a nossa live. Sejam bem-vindos à nossa live. O tema de hoje é idolatria, adoração de ídolos, imagens, adoração. Posso ter imagem em casa? Não posso ter? Como devo ter imagens em casa? O que é necessário para que as imagens sejam um portal de referência de luz para a minha casa e não de atração de negatividade? Vamos entender tudo isso hoje aqui no nosso momento Umbanda, no nosso momento aqui diretamente com vocês. Bom, antes de qualquer coisa, nós temos que entender que quando eu estou falando de imagens, eu estou falando dos ídolos, né? Inclusive de arte sacra também, porque tem muitas pessoas que adoram quadros, adoram as artes sacras e adoram todos os aparatos. Tem gente que adora até vasos. Se você for fazer uma comparação religiosa com o shintoísmo, lá você vai ver que no shintoísmo até um guarda-chuva pode virar um ogami, pode virar algo sacro. Se é um guarda-chuva que passa de geração para geração, ele vai se tornar um ídolo, ele vai se tornar algo sacralizado dentro do shintoísmo. Mas existem pessoas que, através de uma interpretação errônea ou de uma interpretação que só serve para aquelas pessoas, acabam realmente trazendo malefícios em seus comentários. A origem da idolatria é desde as civilizações antigas. Desde o do egípcio, basta ver as pirâmides do Egito, basta ver as grandes imagens do Egito antigo. Desde a época onde se construía pirâmides, é bem de antes de Cristo, gente. A origem da idolatria, a origem da adoração. E nós vamos chegar até onde parou, onde foi bloqueado esse negócio de idolatria, de adorar, e o porquê que foi. Nós vamos entender isso. A palavra idolatria vem do grego, que chama eidolon mais latria, que significa adoração ao corpo. Adoração ao corpo, ao corpo. É daí que vem a palavra idolatria, tá? A essência da idolatria está em adorar obras feitas pelo homem. Obras que ele mesmo criou. Então, se nós começarmos a entender que o efeito da idolatria está em adorar obras criadas pelo próprio homem, que ele mesmo criou, nós já vamos começar a entender uma outra coisa.
Pô, então eu estou adorando a obra porque o homem criou, porque o homem que fez, já está errado. Isso não é adorar uma imagem, fazer uma adoração de imagem. Não está em reverenciar deuses ou Deus, e sempre foi cultuar através do ídolo a si mesmo. Ó, eu vou repetir. Está naquilo de adorar o que ele mesmo criou. Então eu criei um ídolo, uma imagem, e eu começo a adorar aquela imagem porque eu criei. Porque ela é importante para mim, porque eu mesmo criei. E eu começo a adorar aquela imagem. Isso tem um nome muito fácil para mim. Ego, vaidade. Traz isso para a Umbanda. A pessoa que constrói um altar completamente luxuoso, um terreiro luxuoso, tudo. E aonde ele começa a cultuar o terreiro como algo benéfico para todos, porque ele criou. E não porque está a essência de Deus, a essência dos orixás, a essência dos guias espirituais. Olha os templos luxuosos que existem por aí das religiões neocristãs. Elas adoram o quê? A essência ou adoram o divino? É aí que está a grande diferença que nós temos que entender, que nós temos que começar a trabalhar no nosso mental, a trabalhar no nosso eu interno e entender o que eu estou adorando. Eu estou adorando a criação do homem ou estou adorando o que me representa? Olha, se nós formos começar a entender que a idolatria está desde a época das antiguidades, da criação das grandes pirâmides, das grandes imagens dos gregos, de Roma, da religião antiga romana, da religião antiga grega, onde construía templos enormes, imagens enormes, e pedras também enormes, onde aquelas pedras eram feitas como altares, onde rendiam sacrifícios. Adoração o quê? Ao divino ou aos ídolos que ali estão, criados pelo homem? Nós temos que separar isso. E quando você separa isso, você começa a entender que a imagem, mesmo que seja feita pelo homem, ela pode me trazer uma representação. E aí é que está a charada do negócio. Aí é que está o X da questão. Horas. Eu vou construir, que nem existem alguns filmes que falam do deus Apolo, eu vou construir uma torre tão grande que vou alcançar Deus Apolo nas alturas. Então ele quer alcançar Deus Apolo através da construção dele, sendo que ele pode alcançar o Deus Apolo na Terra mesmo, se ele cultuar a essência divina. A mesma coisa o Lorum aqui. Eu não preciso construir um templo luxuoso de Umbanda. Eu preciso construir um templo onde que tenha conforto para os meus médios, conforto para os meus assistentes, conforto para que eles possam realizar o seu trabalho, mas não precisa ser extremamente luxuoso. Deixa que o luxo que eu estou fazendo, eu vou pegar esse dinheiro que eu gastaria em luxo e faria uma obra, uma organização, uma ONG, alguma coisa. Se nós entendermos nessa questão de que você tem que adorar ídolos, existe até uma questão de exclusão social. Como assim, Pai Paulo, exclusão social? Como que adorar ídolos traz uma exclusão social? Claro que traz. E quem não pode ter ídolos? Quem não tem dinheiro para comprar ou trocar por ídolos? O que acontece nesse caso, então? O que ocorre nesse caso? Se a pessoa não pode trocar, comprar um ídolo, uma imagem, como que ela, então, poderia trazer, poderia cultuar Deus? Então existe uma exclusão social. Aí você pode chegar para mim e falar assim, mas na Umbanda nós cultuamos lá as imagens, cultuamos os otás, cultuamos os assentamentos, está lá como para nós cultuarmos, não seria também idolatria? Olha, se adorar, se reverenciar uma imagem que representa o divino para mim, o que eu adoro é a representação do que ela representa, aí sim eu sou idólatra. Eu não estou adorando aquela imagem. Vamos entender isso. A Umbanda tem, dentro do seu altar, ela tem os seus fundamentos, e através das imagens nós temos como instrumentos e meios para alcançar o divino. Alcançar o divino. Alcançar o sagrado. E não a imagem. Entenda numa imagem de Oxóssi. Quando eu estou olhando para a imagem de Oxóssi, na Umbanda, eu estou olhando para a força das matas, eu estou olhando para a força que Oxóssi me traz, e não a força que a imagem
que representa a imagem. Ela me traz, quando eu cultuo Oxóssi através de uma vela, que seria também uma idolatria, um otá, que também seria uma idolatria. Eu cultuo o sagrado, eu cultuo o que representa, eu cultuo o que aquela força magnânima está representada pela imagem, pelo otá ou pela vela. Eu entendo que um altar de Umbanda, quando nós temos ali imagens representando os nossos orixás, representando os nossos caboclos, representando os nossos pretos velhos, representando os nossos herês, representando as forças que sustentam cada casa. Eu entendo que as forças que sustentam cada casa, elas representam o sagrado, e se representam o sagrado, elas são portais divinos, que abrem e se fecham naturalmente, abrem para a realidade, para o domínio em questão da onde é cultuado o orixá, da onde é cultuado o caboclo, o preto velho, o herê e o que você quiser, o que você quiser chamar ali, o que você quiser ter ali. Pai Paulo, na minha casa não tem altar. Não tem altar, a gente se reúne ali na frente, nós temos o assentamento. Você adora na Umbanda o que o assentamento representa, o que a firmeza representa, e não aquele assentamento. E por ele representar uma força divina, você cuida do assentamento, porque ele é uma força viva que está ali. Na Umbanda nós vemos assim. Na Umbanda nós não vemos imagens como seja de gesso, de resina, de madeira, seja o que for, como imagens. Nós as vemos como portais. Nós as vemos como referências do divino, referências com o sagrado. Agora, nós temos que entender que quando eu adquiro uma imagem nas casas de Umbanda, ou em artesanatos, ou pela internet, como você queira, nós temos que entender que quando eu compro uma imagem de gesso, de resina, de madeira, de biscuit, que existe até hoje, né, eu vi umas imagens de biscuit pequenininhas, bonitinhas até, achei elas uma graça. Nós temos que entender que são imagens, não são portais. E se são imagens naquele momento, eu tenho que entender que eu preciso transformá-las em verdadeiros portais de atuação dentro do meu altar, dentro da minha casa. Verdadeiros portais de atuação para que eu possa encontrar o meio em si de alcançar o sagrado. Agora, é necessário ter uma imagem para alcançar o sagrado? Não, não é necessário. Basta você ter um pouco de pensamento firme, basta você ter uma meditação forte, basta você ter o coração aberto e se direcionar a Deus, aos orixás e aos guias de uma forma ética, moral, uma conduta regrada moral ética, que é o que eu sempre bato na tecla. A Umbanda está para todos, a espiritualidade está para todos, mas nem todos estão para a Umbanda, nem todos estão para a espiritualidade. Nem todos são capazes de olhar uma imagem de um preto velho e entender que aquela imagem de preto velho não é uma força, mas o que ela representa é uma força. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse que os terreiros de Umbanda tinham que parar com o sincretismo religioso, tinham que parar de colocar imagens nos seus altares. E eu perguntei por quê? Por quê? Ela disse, não, porque isso já é uma coisa atrasada. Eu falei, não, atrasada somos nós ou quem quer tirar. Porque quando você quer tirar a fé de alguém, destruir a fé de alguém, isso é um pecado. Isso sim é pecado. Se a pessoa não está fazendo bem, prestando a caridade, ajudando pessoas com imagens ou sem imagens, que direito que nós temos de entrar na casa dela e de falar que ela tem que tirar as imagens do altar? Seja elas imagens católicas, seja elas africanas, seja o que for. Porque eu entendo que ali a imagem não é simplesmente uma imagem, é uma força. Não importa como que ela está ali. Mas eu estava dizendo que é preciso transformá-la em portais. E como que eu transformo essas imagens em portais? Como que eu transformo essas imagens em verdadeiras forças de magia
para que eu possa direcionar os meus pedidos e direcionar as minhas orações. E aí, como que eu transformo? É simples. É claro que existe algumas pessoas que vão dizer você pode fazer o que você quiser, você faz tudo. Mas como aqui eu estou para ensinar para vocês a Umbanda de uma forma descomplicada e trazer de uma forma descomplicada o entendimento para que vocês possam entender, entenda-se o seguinte: desde as antiguidades, nós temos que entender que existe os sumos sacerdotes, existe os padres, existe as pessoas que são capazes. Eu não estou nem dizendo que o meu terreiro é o melhor, que o terreiro de ciclano, fulano é o melhor. Não é isso. Mas quando você adquire uma imagem, você precisa levar ela para ela ser abençoada no seu terreiro, para ela ser cruzada, para ela ser beatificada, para ela ser santificada, para ela ser fluidificada, como você queira chamar, não importa, porque o fim é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Aqui no nosso terreiro nós chamamos de cruzar a imagem. Cruzar por quê? Porque o caboclo pega a pemba, ele coloca alguns símbolos, ele faz um ziriguidum lá e ativa aqueles símbolos, transformando aquela imagem em um portal divino para a realidade representante da característica daquela imagem. Por exemplo, uma imagem de Iemanjá, ele vai cruzar a imagem, ele vai transformar aquela imagem num portal divino para os domínios direcionados ao reino de Iemanjá, aonde todas as entidades e forças espirituais de Iemanjá tenham acesso e possam receber os seus pedidos e irradiar para a sua casa o que você necessita. A mesma coisa, Nossa Senhora dos Navegantes. Eu vou cultuar Nossa Senhora dos Navegantes? Não, o caboclo vai cruzar como referência sincrética para Iemanjá, e todas as vezes que você se direcionar para a Mãe Iemanjá, aquela imagem vai se abrir, vai puxar o que ela precisa puxar, transmutar, neutralizar, decantar e irradiar para você de volta essa força divina. E assim é com Oxóssi, assim é com São Sebastião, assim é com Ogum, assim é com São Jorge Guerreiro, assim é com a imagem de caboclos, assim é com a imagem de Exus, assim é com a imagem de Pretos Velhos, assim é com a imagem de Zé Pilintra, assim é com a imagem de todos os guias, de todos os orixás. Nós temos que entender que, quando nós estamos falando de ídolo, se eu pego um arco e uma flecha e levo lá para o caboclo cruza para mim esse arco e essa flecha, ela se torna um portal, e aquele portal, para mim, passa a ser um ídolo, passa a ser uma imagem, uma idolatria. Mas eu preciso também entender que eu preciso colocar essa imagem e esse arco e flecha num lugar sacro, num lugar sacralizado, e não simplesmente colocar lá na minha cozinha, onde eu tomo cerveja, onde eu não sou fumante, tá? Mas onde fuma cigarro, aonde discute, etc, etc, etc. Eu preciso colocar ela num lugar sacralizado, onde vai ser respeitada a imagem, o arco e a flecha, etc. Então, quando nós falamos de idolatria, não estou falando só de imagens, estou falando também de objetos que são abençoados. Eu tenho uma planta aqui na minha casa, que seu flecha certeira cruzou a imagem, ele cruzou aquela planta para mim, abençoou aquela planta para mim, que eu tenho ela como um verdadeiro portal. Às vezes eu chego na planta e converso com a planta, para que aquela planta possa absorver. Mas eu sei que além da planta ter vida, olha só, além da planta ter vida, existe a força do caboclo que transformou aquela planta num portal. Então eu estou cultuando não só a vida da planta, mas estou cultuando também o que aquela planta representa para mim. É incrível quando a gente começa a entender algumas coisas. E quando que acabou, quando que começou a ser, digamos proibido esse negócio de adoração de imagens e de ídolos, etc, etc, etc. Na antiguidade, como eu disse minutos atrás, as pessoas cultuavam não o divino atrás da imagem ou do ídolo, cultuavam o que ele tinha criado. Eu criei essa imagem, nossa, eu estou cultuando a minha criação, e não o divino por detrás da imagem. E acabou sendo uma idolatria. Eu adoro aquilo que eu criei, e não o que ela me representa. Na Bíblia, se nós formos estudarmos a Bíblia, vai haver uma parte onde os hebreus estão fugindo dos egípcios,
e eles criam ali um bezerro de ouro, né, um bezerro, e começam a cultuar aquele bezerro ali. E aí Moisés desce do morro, zangado com as bênçãos de Deus, e que as pessoas profanaram aquela idolatria ali e mandou quebrar aquele bezerro de ouro porque ele não representava nada. Eu não sei se essa é a história, tá, gente? É mais ou menos isso, tá bom? É mais ou menos isso. Vamos entender assim. As pessoas estavam ali desesperadas e começaram a cultuar aquele ídolo e não a representação por detrás do ídolo. E tanto que pegaram só um bezerro lá e começaram a cultuar. E deram flores para o bezerro, dizendo que era um deus. Não, mas na realidade não. Eles estavam cultuando o que aquele bezerro representava de valor material, e não de valor espiritual. Porque se você tem fé, como eu já disse e eu torno a repetir, se você tem fé no mundo espiritual, você não precisa de imagens, não precisa de ídolos. Mas eu entendo que as imagens são portais em si que facilita a conexão com o mundo espiritual. Assim é com velas, assim é com imagens de resina, imagens de biscuit, desde que sejam consagradas, imagens de anjos, imagens. E quadros, gente, quadros que se coloca na parede. Né? Aqui atrás aqui eu tenho um banner aqui dos seus 7 caveiros e do livro Orações Umbandistas. Aliás, se você não tem o livro Orações Umbandistas, na descrição do vídeo dá para você adquirir o livro, tá bom? Então, aqui eu tenho esse banner aqui. Tá? Ele não está abençoado. Eu uso ele para cobrir aqui o fundo da minha casa, para poder servir de fundo aqui para poder gravar. Mas e se eu pedisse para o senhor Exu Sete Caveiras abençoar esse banner, que eu quero colocar ele como representação aqui na minha casa? Esse banner passaria a ser um portal. E como tal, eu tenho que tratá-lo com respeito e colocá-lo num lugar sacralizado e com respeito. Ele seria uma força espiritual na minha casa. E essa força espiritual na minha casa seria uma bênção trazida pelo Exu que o cruzou, ou que o abençoou. Eu não posso deixar esse banner enrolado dentro do porta-banner. Eu não posso deixar esse banner em qualquer lugar. Eu tenho que colocar ele num lugar sacralizado. E se eu começar a adorar esse banner, bater cabeça pro banner, nossa, banner me traz isso, banner me traz aquilo, ô banner, isso é idolatria. Agora, quando eu começo a conversar não com o banner, mas com a força que está por detrás do banner, aí sim, deixa de ser idolatria e deixa de ser uma conexão com a espiritualidade. Quando um irmão evangélico chega para mim e me fala, né, assim, um irmão protestante, ele me fala assim, vocês adoram ídolos? Eu respondo que não. Eu não adoro ídolos, eu adoro as representações que ali estão firmadas na minha casa e no meu altar. Ele me questiona, ele fala algumas coisas e começa a discussão e sempre termina a discussão com a seguinte situação. Você acredita na Bíblia? Acredito na Bíblia que existe a palavra de Deus. Você sabe quem escreveu a Bíblia? Foram os profetas, foram os discípulos, tal. Mas você sabe quem que determinou o que ia entrar, o que não ia entrar na Bíblia? Normalmente eles ficam calados. Quando é um cara que estuda, sabe. E aí começa a nossa discussão mais profunda ainda. E eu sempre respondo, olha, quem decidiu o que ia entrar, o que não ia entrar na Bíblia foi o imperador Constantino, em 300 depois de Cristo, no Concílio de Constantinopla. E o imperador Constantino era pagão, não era cristão, não era jesuíta, não era nada relacionado aos cristãos. E ele decidiu o que colocar na Bíblia como uma forma de poder, para poder controlar a população cristã que estava crescendo, que era crescente no meio. Então hoje, você, evangélico, né, cultua a Bíblia, você é um idólatra, porque você cultua um livro, e não o que existe por detrás das palavras. É isso que eu respondo quando alguém me questiona sobre o meu altar, sobre os meus ídolos, sobre as minhas imagens. Mas eu estendo essa questão, gente, entendam, né? Um umbandista não precisa de um terreiro luxuoso. Ele precisa de pouco espaço para poder trabalhar. É claro que se você tiver como colocar um ar-condicionado, colocar ventiladores, ter cadeiras para que todos sentem, colocar para que todos fiquem bem acomodados, é ótimo, mas não precisa ser luxuoso. Não precisa ser.
Porque senão um umbandista acaba cultuando a criação dele no templo e deixa de cultuar a essência sagrada que é o divino. Algumas pessoas me perguntam às vezes, pai Paulo, pode ter imagem de Exu dentro de casa? Pode ter imagem de Zé Pilintra dentro de casa? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, hoje a live é sobre imagens e idolatria, né? Mas para entender essa questão, nós teríamos que entender um pouco sobre Exu. E, inclusive, tem um vídeo no canal que fala sobre Exu, tem mais de 40 minutos o vídeo. Lançou esses dias aí o vídeo. Nós temos um vídeo que fala só sobre Exu. E esse vídeo que fala só sobre Exu, ali você entende por que Exu precisa ficar fora de casa. Mas, vamos entender aqui. Eu não tenho uma casa. Moro numa kitnet, moro num estúdio, e eu quero ter uma imagenzinha de Exu lá para cultuar meu Exu e colocar a minha cachaçinha lá para ele, colocar o meu cigarrinho, meu charutinho lá para ele, eu quero ter. Então tenha. Desde que seja cruzada, beatificada, santificada, abençoada, por um sumo sacerdote, por um padre, por um pai de santo. Padre já estou exagerando, que não vai fazer isso, né? Mas por um pai de santo. O que eu quero dizer quando eu falo essas referências são títulos, né? Porque existem algumas pessoas que pregam que qualquer pessoa pode chegar lá, comprar uma imagem, incorporar o seu Exu e cruzar. E não é assim que funciona. Se fosse assim, não precisaria mais ter terreiros. Se fosse assim, não precisaria ter mais pai de santo, mais mãe de santo, não precisaria ter. Não precisa mais ter de nenhum tipo, mais precisa ter pai de santo e mãe de santo. Porque a pessoa está em casa, ela incorpora e ela resolve tudo e acabou. Mas não. As casas, elas existem exatamente para poder dar para a comunidade e dar para os seus fiéis as condições necessárias para poder cultuar o sagrado no terreiro e na sua casa. Nós temos que tomar cuidado com as interpretações. Olha, horas, veja. Imagem de Exu. Eu entendo que a imagem é um portal que se abre para a realidade de Exu. Não é isso? E se abre para a realidade de Exu, e Exu é a polícia do astral, é a polícia onde combate o meio negativo, e Exu, ele é ativo magisticamente mediante a oferenda, mediante a cachaçinha, mediante o cachimbo, mediante o charuto, o cigarro. Eu entendo que ele fora da minha casa, ele pode olhar o todo, porque ele está no vazio. Ele representa o vazio. O estado físico que é dentro representa Oxalá. Então, Exu fica fora de casa por causa disso. Mas eu tenho uma kitnet, como é que eu faço? Irmão, vai ali num lugarzinho no cantinho, coloca a sua imagem lá, desde que seja abençoada. Isola de um lugar. Exu vai entender, os orixás são oniscientes, são onipotentes. As entidades, elas entendem essa questão, desde que seja cruzada e abençoada por um pai de santo. Imagem de Zé Pilintra. A Zé Pilintra nós temos algumas questões. Zé Pilintra Exu, Zé Pilintra baiano, Zé Pilintra juremeiro, Zé Pilintra malandro. Essas 4 questões. O Exu, eu já expliquei, que como ele representa o vazio, o correto seria ele ficar do lado de fora da sua casa, num lugarzinho fora de casa, para ele representar o vazio e olhar o todo, que é o interno. A grosso modo, eu estou explicando, tá? Isso está explicado no nosso vídeo de Exu lá, de mais de 40 minutos. Zé Pilintra malandro. Se eu entendo que é uma entidade de luz e que trabalha para a luz e trabalha para o sagrado, para o divino, e malandro, juremeiro ou baiano está na direita dos orixás, qual que é o problema de eu ter a imagem de Zé Pilintra dentro da minha casa? Porque o portal vai se abrir diretamente para a força Zé Pilintra dentro da minha casa, dentro do meu habitat, na força da direita. E se é a força da direita, vai abrir o portal de luz, ele vai absorver a negatividade. Existem alguns absurdos que falam que ter a imagem de Zé Pilintra em casa vai fazer com que as pessoas se tornem fumantes e se tornem alcoólatras. Isso é para quem realmente não entende de Umbanda. Isso é para quem realmente não entende de entidade espiritual. Porque a partir do momento que você entende que uma entidade espiritual, ela é de luz, trabalha para a luz e não faz barganhas, não tem como ela atrair negatividade, não tem como ela atrair forças negativas. Mas volto a dizer, a imagem tem que estar num lugar sacralizado, num lugar bento, num lugar abençoado, onde ela possa ser cultuada. Pai Paulo, você coloca a imagem de Zé Pilintra no seu altar de direita? Eu vou responder que não.
Porque na minha casa, Zé Pilintra, ele é tido como Exu, não é tido como baiano. Eu tenho a minha esposa que incorpora o seu Zé Pilintra e ele trabalha como Exu na nossa casa. Não trabalha como baiano. Ah, mas ele trabalha na direita e na esquerda, mas a representação dele é Exu na nossa casa. Não é nem malandro, é Exu na nossa casa. Quando as pessoas falam, eu vou ter uma imagem em casa e ela vai atrair negatividade, seja ela da direita ou da esquerda, eu entendo que a pessoa não entende de religião. Não entende. Porque se uma imagem atrai negatividade, até mesmo uma imagem de Nossa Senhora que não é bem cuidada, ela é colocada num lugar que não é sacralizado, aquela imagem perde a essência do sagrado e vira gesso, vira madeira, vira resina. Porque ela perde a sua essência, porque ela não foi sacralizada. Olha, se ter imagens no meu altar de Umbanda me torna um idólatra que cultua o sagrado por detrás das imagens, então obrigado, eu sou idólatra. Agora, se você fala que eu sou idólatra porque eu estou adorando gesso, adorando resina, adorando madeira, adorando a minha criação, então eu te falo que você precisa estudar um pouco de religião, estudar um pouco sobre idolatria e o que significa a essência idolatria. Porque a idolatria nasceu do grego eidolon mais latreia, que significa cultuar o seu próprio corpo. Cultuar o corpo, cultuar a sua criação e não o sagrado por detrás. Se você fala que idolatria existe uma exclusão social, porque quem não pode ter ídolos não pode cultuar o sagrado, eu repeti várias vezes aqui, que um umbandista não precisa nem de imagem, ele precisa de um lugar da natureza para poder se consagrar. Mas se você quiser ir além, eu vou além. E a pessoa que não pode ter terno, não pode ter gravata, não pode comprar uma Bíblia, então ela é excluída também? Então ela não pode fazer parte da sua religião? Não da minha, né? Da sua religião, de quem falou que eu sou idólatra. Bom, eu acho que está respondido o que é idolatria. Acho que eu consegui explicar para as pessoas o que é idolatria, para entender um pouquinho sobre imagens e idolatria dentro do terreiro de Umbanda. Visto isso, vamos para as perguntas. Boa, pai, para potencializar um portal na estátua, podemos furar, introduzir ervas do orixá, representar e fechar com cera de abelha? Se você colocar ervas do orixá verdes ali, elas vão apodrecer. Elas vão apodrecer. Se você furar uma imagem, você está praticamente profanando ela. Se ela estiver cruzada. Se ela não estiver cruzada, ok, você pode até mexer nela, mas a partir do momento que ela está cruzada, ela está abençoada, você está profanando ela. Eu vejo, Elifas, que eu não preciso potencializar aquela imagem com ervas, ou com pedras, ou com qualquer outra coisa. Porque ela já é o portal, ela já é a força divina. O que vai representar o alcance daquele portal do divino é a minha fé, o meu objetivo e a minha direção. No banheiro, por exemplo, acho que ele está falando um local que não pode colocar, né? Eu não colocaria coisa sacralizada do banheiro. O banheiro é um lugar, o banheiro da nossa casa é um lugar onde nós descarregamos as nossas energias negativas, onde nós descarregamos as nossas sobrecargas energéticas. É através da água, do chuveiro, que muitas vezes eu busco a minha purificação e busco a minha conexão com a espiritualidade. É com a água do chuveiro que muitas vezes eu consigo me limpar. Então, para mim, Paulo, não faz sentido eu colocar uma imagem que é para mim sacralizada dentro do banheiro para ser cultuada. A imagem, seja ela qual for, deve ficar num lugar onde eu posso me conectar com ela e a partir da minha conexão com a imagem, eu posso também me purificar e buscar as bênçãos. Ora, entenda assim, no banheiro é fácil da gente se limpar com a água que cai. Limpar energeticamente, não estou falando de higiene também. Mas é no banheiro também que quando eu me descarrego ali fica poluído energeticamente. Para quem, apenas uma curiosidade para vocês, para quem tem gatos em casa, vai entender o que eu estou dizendo. Existe uma questão de que os gatos, eles canalizam, eles absorvem a energia negativa e eles conseguem entrar na frequência da energia negativa e cancelar ela.
Gente, os meus gatos ficam na porta do banheiro quando todo mundo está tomando banho. Quando todo mundo está tomando banho, eu tenho 6 gatos. Os 6 gatos ficam parados na porta do banheiro assim, olhando. Quando a gente termina o banho, eles entram, brincam ali um pouquinho e saem. Só de curiosidade para vocês. E no meu altar, tanto do terreiro quanto daqui de casa que eu tenho, quando eles chegam, eles ficam parados, olhando, até chega a subir no altar, mas eles param e saem. Eles não ficam mexendo nas imagens, eles não ficam, não. Apenas uma curiosidade sobre os gatos para vocês aí. Boa noite, Pai Paulo. Boa noite a todos. Minha dúvida é quando uma imagem é danificada por queda ou por algo que caiu nela e quebrou, o que deve ser feito? Boa pergunta, nós estamos falando de imagens. A imagem é danificada por queda ou por algo que caiu nela e quebrou, o que deve ser feito? Excelente pergunta, muito obrigado pela pergunta. Existem algumas nuances aí que nós temos que nos preparar e separar para poder chegar a um objetivo. Tá? Ela estraçalhou toda, completamente, aí não tem jeito. É você recolher realmente, estraçalhou, ficou, esfarelou, é recolher realmente, colocar no saquinho de lixo, e ali ela já perdeu toda a sua essência, ela foi esfarelada. Tá? Você pode jogar no lixo, porque ali ela perdeu tudo já. Agora, quando a imagem quebrou, por exemplo, o dedinho, o braço, a cabeça, exemplo, tá? Eu preciso me desfazer da imagem, eu preciso despachar a imagem, porque ela atraiu uma força negativa muito grande e ela quebrou. Aí ela quebrou para te proteger. Né? Dentro da minha doutrina, eu posso restaurar a imagem, mesmo porque ela pode ter um valor afetivo para mim. E se existe esse valor afetivo, eu posso restaurar a imagem. Valor afetivo que eu digo, gente, não é adoração ao ídolo, mas o valor afetivo de quem me deu não me dá mais. Por exemplo, eu tenho uma imagem que meu avô me deu, que ele não me dá mais, porque ele está no Orum, ele partiu, ele viajou. Já ele está do outro lado da vida. Né? Então, ele não me dá mais. Então, eu tenho esse valor afetivo com ela, não a adoração ao ídolo. Então, eu posso sim fazer a restauração da imagem, posso sim restaurar a imagem, posso pintá-la, posso fazer tudo. Só que aí, então, a partir do momento que ela foi manuseada por uma terceira pessoa, manuseada por outras pessoas, eu levaria novamente para o caboclo da minha casa, para ele poder cruzar, ou da casa que eu frequento, para ele cruzar, abençoar e falar, meu pai quebrou, houve a manipulação de outras pessoas, eu gostaria que vós a cruzasse novamente. Com certeza ele vai cruzar, tenho certeza disso, que ele vai dar a bênção para você ali da imagem. Eu tenho certeza que o caboclo preto velho não vai se negar a isso. Tá? Então, existem essas nuances. Né? Agora, a imagem quebrou. Não existe valor afetivo. E você se sentiu mal. Né? Eu não vou restaurar algo que eu me senti mal. Então, a partir do momento que ela quebra, gente, eu entendo que quebrou mesmo, né? Não foi esfarelado, ralado, alguma coisa. Quebrou mesmo. Né? Eu entendo que ela precisa ser restaurada. Mas se você não quiser restaurar, aí sim você pode ir em algum lugar, ali no terreiro mesmo, você chega, pai, olha, eu quero que o senhor tire a imantação dela, que eu vou despachar ela, vou jogar no lixo. O caboclo tira a imantação e você pode jogar no lixo. Não quero levar lá para o caboclo tirar a imantação. Aí existem diversos lugares que você pode deixar a sua imagem sem comprometer a natureza. Existe o Vale dos Orixás em Juquitiba, existe o Santuário Nacional da Umbanda em Santo André, em São Paulo, e em outros estados eu não conheço. Tá? Não consigo ir. Então você pega a imagem, vê o que ela representa, se é caboclo, se é preto velho, deixa ela tomando banho de sol, banho de lua, pelo menos 48 horas, 24 horas, né? Sol e lua, e pede para que a força que representa que esteja ali, pelo poder do sol e da lua, pelo poder do dia e da noite, seja retirada a imantação, porque você quer desfazer da imagem, quer jogar fora. Não posso deixar numa igreja? Não. Gente, a igreja não é da Umbanda. A igreja não é depósito de lixo. Depósito do que eu não quero. Não pode. Ou você age como um umbandista, ou você não age. Essa é a minha recomendação. Tá, Camila? Colocar imagens de esquerda e direita juntos no congá, uma anula a outra, devido aos polos serem diferentes? Olha, uma excelente pergunta, Elifas.
O próprio nome já está dizendo, imagens de esquerda e de direita no Congá. O Congá é de direita. Então, como eu expliquei lá no vídeo do Exu, a direita pertence ao estado físico da criação, que é Oxalá. A esquerda pertence ao estado do vazio, que é Exu, que é fora, é o exterior. Então, se a imagem de Exu ficar no altar, eu não vou dizer que uma anula a outra, mas eu vou dizer que não é assim, não é sacro isso, não é religioso isso. Quem entende de Umbanda não faz isso, tá? Se agora uma anula a outra, energeticamente dizendo, se uma é absorvedora e a outra é irradiadora, pode haver um choque energético, tá? Eu vi um pessoal jogando no mar, rio, aí não pode, seria um contra-axé, poluindo a natureza. Concordo com você, exatamente isso. Nós não temos que poluir a natureza. Você tem que agir como um bandista. Eu já vi pessoas falando assim, eu vou lá depositar na igreja lá. Lá eles jogam fora. Meu, a igreja não é depósito de lixo. Age como um bandista. Você gostaria que os católicos, protestantes, fossem na sua casa deixar o lixo na porta da sua casa? Não. Né? Pelo amor de Deus, né? Gratidão. Gratidão a todos, gente. Então, que Deus nos abençoe de sempre. Axé. Até a próxima vez.